Muito bem, estamos na terceira unidade dos nossos estudos e nessa videoaula vamos falar sobre a teoria dos sistemas. Bom, não é de se estranhar que nós falamos de várias teorias, afinal o nome da disciplina é esse, né? Teoria das organizações. E por que a gente fala tanto em teorias, né? Porque são estudos que foram desenvolvidos, nem todos esses estudos vão ser uma verdade absoluta, nós já vimos nos anteriores que houve uma evolução, mas a cada nova teoria você aproveita aquilo dos períodos anteriores que foi produtivo, que é importante, e vai anulando aqueles que, sem dúvida, não trazem mais contribuições. Essa teoria dos sistemas ela é interessante porque ela tem um olhar direcionado aos aspectos internos e externos das organizações. Assim como Fayol viu uma necessidade de integrar mais as empresas, Taylor também, e na teoria das relações humanas isso foi mais intensificado. Nessa teoria, esse olhar é direcionado também. Por que sistema, né? Porque nós falamos que um sistema nada mais é do que elementos que se estão totalmente interrelacionados, formando um todo, né? Um todo unificado. E uma empresa é exatamente isso, né? Você tem os colaboradores, né, os funcionários dos departamentos, você tem a gestão, você tem quem está no poder, quem está ali ocupando funções estratégicas dentro da organização, e você tem também a empresa como um todo, que representa a união desses departamentos. Cada funcionário, cada colaborador, cada departamento ou setor de uma empresa tem a sua contribuição, não é? Então eles não estão ali isolados, eles estão se complementando. E a teoria do sistema, ela traz justamente essa importância aí da relação, tá bom? Nesse aspecto, nós temos aí uma organização ambiental, né? Então, todo o sistema ele é formado por entradas, né, que são os elementos necessários para o envio de dados que serão transformados, né? Nós temos a parte de transformação, que nada mais é do que a atividade que está sendo produzida, e a saída. A saída é o retorno que nós temos de um processo que foi introduzido, né? Então, geralmente, numa empresa, a saída pode ser um serviço operacionalizado, pode ser um produto acabado, pode ser o resultado dessa empresa, tá bom? Só que ela não funciona apenas em entrada, processamento e saída. Cada fase concluída vai trazer para mim o que nós chamamos de feedback, né? Esse feedback nada mais é do que um retorno sobre o que eu estou realizando está dando certo ou não, né? Então nós falamos que é uma retroalimentação, tá? Vamos imaginar o seguinte: numa sequência produtiva da indústria, ela tem lá os insumos, que são os componentes de entrada, ela tem os maquinários, que são as ferramentas, né, os equipamentos necessários para a produção e também mão de obra, e ela tem a saída, que é o produto propriamente dito. Se esse produto, ao ser concluído, ele vem com alguma falha, algum defeito, qual vai ser o retorno que eu vou precisar? Justamente entender aonde que eu errei, que processo que eu preciso melhorar para depois refazer esse trabalho. Se esse produto deu certo, o feedback é positivo, eu vou usar essa estratégia nos meus próximos produtos ou serviços. Então, dentro dessa teoria, né, nós vimos aí que ela funciona como um sistema mesmo, né, fazendo esse ciclo aí, tá bom? Bom, um dado importante é que na sequência nós temos a teoria da contingência, né? A teoria da contingência, ela tem um olhar para as organizações no sentido de que não há princípios universais de administração, ou seja, não existe uma receita de bolo que possa ser aplicada de forma assim padronizada para todas as empresas, tá? Ah, esse modelo aqui dá certo, deu certo na empresa X, vai dar certo em Y e Z. Não. Segundo os teóricos dessa visão, né, da contingência, a tarefa do administrador é sempre observar a situação, observar cenários, né? E de acordo com aquele cenário, as circunstâncias que foram observadas,
então ali é aplicada uma ação, tá? Particularmente, eu sou a favor dessa teoria contingencial. Eu acho que o gestor ele precisa ter esse olhar mesmo, né? É claro que isso vai dar para ele experiência, né? Porque o problema que eu tenho que resolver hoje, solucionar hoje, no amanhã eu vou ter mais condições de solucionar problemas futuros. Todavia, eu não posso acreditar que todos os problemas que eu terei, eu vou ter também as respostas. Então, cada caso é um caso, né? Eu acho que é algo bem interessante essa visão, tá? E o modo de administrar nesse modelo aqui, ele era dividido em duas etapas, o mecânico e o orgânico. Na visão mecânica, as pessoas tinham ali as suas tarefas bem definidas, prevalecia a hierarquia organizacional, tinha já as recompensas de trabalho, né? Os critérios e objetivos de seleção de profissional eram totalmente mecanicistas, tá? Quanto às condições de trabalho, tinha-se tarefas, metas, os funcionários eram avaliados pelo desempenho, né? E a autoridade era sempre aquela superior a todas as demais, né? Então existe uma hierarquia dentro da organização. No modelo orgânico, também chamado de modelo flexível, as pessoas tinham cargos ou ocupavam cargos amplamente definidos. As regras, restrições não eram as mesmas que tinha no modelo mecanicista, muito embora prevalecia ali os mesmos métodos de recompensa. Então veja que isso é algo que já vem sendo cobrado lá das primeiras teorias, né, naquele modelo mais anterior aí até mesmo à administração clássica, né? A valorização, então, do relacionamento interpessoal, as tarefas e as metas, elas eram variadas, né? Então, buscava, é, é, digamos assim, não prender o colaborador no sentido de autocontrole de tudo que ele faz, mas dá para ele autonomia, né? E também a busca aí, né, pela motivação organizacional. Nesse período surge um conceito que é muito praticado até os dias atuais, que é de cultura organizacional. Eu gosto muito da definição de Mota e Vasconcelos 2009, que fala que a cultura organizacional é percebida pela linguagem, símbolos, imagens, histórias, mitos, ritos e cerimônias, né? Hábitos e valores que permeiam uma organização além dos seus objetivos, tanto os físicos e visíveis, né? Como também, né, outros aspectos. Ele cita ainda, né, os objetivos visíveis e físicos, a arquitetura, os móveis, o espaço físico, a decoração da empresa, tá? E por que eu disse que eu gosto bastante dessa visão? Porque eu acho que ela é uma visão tão ampla do que é cultura, né? Veja bem, a forma como as pessoas se relacionam, as dores compartilhadas, né? Tem muita empresa que valoriza a história organizacional. Então, o seu fundador, aquele cara que esteve à frente, né? Por exemplo, uma vez eu levei os meus alunos para conhecerem a Garcia. Garcia é uma empresa de transporte na cidade de Londrina, Paraná. E lá eles têm essa cultura de valorização muito da história. O fundador, Celso Garcia Cid, ele mesmo, nos primeiros anos, quando a cidade ainda estava em fundação, ele transportava as pessoas, independente se elas tinham dinheiro ou se elas tinham outra forma de pagar a passagem ali, ele que transportava essas pessoas nos ônibus da época, ele levava para cidades vizinhas com dinheiro, com qualquer outra coisa, né? Às vezes, algo que ele via valor, ele aceitava. E isso ficou impregnado. O que acontece? Hoje a Garcia é uma empresa ampla, né? Tem uma frota enorme, tem muitos funcionários, totalmente reconhecida, só que esses valores continuam dentro da empresa. O funcionário que entra ali conhece um pouco da história e eles procuram preservar essa mesma linguagem, esse mesmo rito, tá?
Tem organizações que praticam cerimônias, cultos religiosos, cultos ecumênicos. Eu conheço empresas que toda semana, meia hora, 40 minutos, uma vez por semana, eles se reúnem em algum espaço da empresa, fazem oração, né, cantam, enfim, abençoam o ambiente de trabalho. E talvez não é a realidade da sua empresa, mas em muitas empresas isso acontece, né? Que mais? Tem empresas que fazem questão de deixar aquela carta, aquele quadro, né? Valorizando os princípios, a missão, visão da empresa, né? O que ela não abre mão, né? Dentro da sua integridade organizacional. Então, isso tudo faz parte da cultura e deve ser valorizado. Então, nessa unidade, nós aprendemos aí um pouco da teoria da contingência, falamos, né, dessa visão para a organização como um todo. Citei para vocês, anterior a este fato, a teoria dos sistemas, né, com essa questão aí do olhar para a administração como um todo, e agora fechamos com cultura organizacional. Então, eu espero que você tenha compreendido esse conteúdo, que você esteja acompanhando, né, o nosso conteúdo da melhor forma possível, e eu espero você lá na nossa quarta aula. Até mais!